que também nos acompanham através das redes sociais. Hoje, com a quarta-feira de cinza, como bem sabemos, como bem é sabido por cada um de nós, damos início ao período da quaresma. Novamente somos chamados a práticas que talvez nós abandonamos na quaresma passada. Ou muitos assim ainda vivenciam os bons propósitos que fizeram para a quaresma como projeto de vida. Porém, muitos de nós talvez não conseguimos sustentar os compromissos, os projetos quaresmais, tais como o tripé que assim devemos caminhar: o jejum, a oração, a prática da caridade. Porque talvez nós tornamos tão automáticos no nosso dia a dia que passamos a vivenciar a nossa vida tal como este evangelho que Mateus coloca. Veja que aqui o próprio evangelista ele vai nos dar o caminho para seguir, retirando tudo aquilo que é artificial, tudo aquilo que não nos leva a lugar nenhum, a caminho nenhum, e apenas ao nosso sofrimento. Veja bem, começa ele dizendo, mostrando para nós que tudo aquilo que é externo deve brotar de dentro do coração. Devemos fazer aquilo que o nosso coração, quando limpo está, quando preparado estiver, possamos nós vivenciar assim. E veja bem, ele vai lembrar para nós: olha, quando orares, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas. Quando quiseres assim dar caridade, não faça como os outros, que assim dão esmola e assim dizem que dão. Ele vai justamente mostrar para nós o caminho que devemos fazer. Por isso, quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, para serem elogiados, porque estão assim ajudando, estão praticando aquilo que é algo que é nosso. Quando fores orar, não rezas como quem está querendo aparecer, pois que está querendo ser visto como uma pessoa, um ser humano que reza, porque talvez seja apenas o período da quaresma, os 40 dias. Porque depois que passarem esses 40 dias, a oração, a prática da esmola, a prática da caridade deixa de existir. Porque apenas lutou o suficiente para vivenciar esses 40 dias, mas não vai ser capaz o suficiente de permanecer na oração, permanecer na prática da esmola, permanecer na prática do jejum. Eu sempre costumo dizer neste período, principalmente no tempo de hoje, que somos chamados a viver a abstinência e justamente a prática do jejum, o quanto nós hoje já amanhecemos com o desejo de comer bem muito. Parece que a nossa mente vai produzindo aquilo que justamente a gente diz não. Justamente porque neste período da quaresma eu não quero viver desse jeito, é que desse jeito mais eu vou lutar para poder ficar de pé. Justamente quando nós traçamos os nossos projetos quaresmais para toda a nossa vida, e percebam, nós sempre vamos ser mais atingidos justamente naquilo que nós dissemos não. Por que isso, Padre? Porque a gente se preocupou com o que estava externo. A gente não se preocupou com o que estava dentro do coração. A gente não se preocupou disto daqui, do que é trono de Deus, lugar onde Deus quer habitar.
Nós nos preocupamos sim com o que estava externo. E por incrível que pareça, quando isto daqui está uma bagunça, o que está fora dele também se torna uma bagunça. Porque nós não conseguimos juntar aquilo que a nossa mente deseja com aquilo que o nosso coração quer viver. Nós não conseguimos unir a nossa vida à vida que Deus dá como projeto para nós. Por isso, o próprio Senhor, Ele mostra para nós, em cada período que nós vivenciamos, caminhos para que assim possamos nos alimentar e nos tornar mais fortes. É fácil, Padre? Não, é super difícil. Veja a quantidade de projetos, de propósitos que cada ano, no período da quaresma, nós assim iniciamos. Quantas vezes nós assim começamos a fazer as nossas penitências quaresmais e na metade da quaresma, ou quase já próximo de acabar a quaresma, nós caímos, falhamos. Quantas vezes nós fizemos projetos de vida para com Deus e muitas das vezes até mesmo nós nos arrependemos porque se tornou tão difícil, tão pesado. Porque nós nos preocupamos muito porque estava fora, não com aquilo que o coração seria capaz de suportar. Por isso que nós vamos distanciando muitas das vezes dos projetos que também são de Deus. Porque o próprio Senhor, Ele é suave em nossa vida. Mas como nós sempre queremos algo que é pesado para nós, tiramos a suavidade de viver o amor de Deus e colocamos um fardo bem mais pesado. Veja que o próprio Senhor, Ele nunca disse: toma a tua cruz mais pesada que seja, escolhe um tronco maior e põe nas tuas costas e caminha atrás de mim. E só basta aquela que eu te dei, é o suficiente. Toma ela e segue. Mas nós achamos pouco, porque é muito leve. Padre, por que o Senhor diz isso? Por experiência. Porque muitas das vezes eu fico percebendo, principalmente nos atos de sacrifício ou de penitência, quando nós queremos fazer algo de sacrifício ou penitência, ou melhor, algo penitencial para a nossa vida, se for apenas escolher dormir, nós dizemos isso é coisa de preguiçoso. É verdade. Para quem gosta de dormir mas imagina quem não dorme. O quanto seria tão penoso poder dormir, porque não consegue. Mas nós logo dizemos: não, isso é coisa leve, eu quero algo pior, eu quero passar uma vigília de 40 dias acordado. Aí sim a minha alma vai estar revigorada. E nosso Senhor vai dizer: só bastava uma noite. Mas a gente quer os 40 dias, porque uma noite só não é um sacrifício suficiente. Veja como nós somos tão avessos àquilo que é projeto de Deus. Veja quando nós somos tão contrários àquilo que é os projetos de Deus. Deus, em todos os textos, Ele vai dizer que é suave. Ele vai dizer que segui-lo é o melhor caminho. Mas nós achamos muito fácil seguir. Por isso que, por muitas das vezes, tomamos atalhos tão distantes. Por isso que, inúmeras vezes, nós vamos para caminhos muito longe. Porque está próximo dele, ele disse que era muito fácil. Mas quando nós começamos a caminhar com Ele, nós vamos sentindo o peso da nossa cruz, porque requer de nós a responsabilidade, requer de nós um compromisso, requer de nós estar presente. Aí é que se torna o peso. Aí é que nós já não conseguiremos mais assim carregar todos os projetos que assim nós desejamos realizar. Veja que, para bem viver uma quaresma, veja aqui o texto que ele coloca para nós.
Olha, pratica bem a esmola, realiza bem as tuas orações e faz teu jejum. Vai ser o suficiente para a tua quaresma. Veja que ele não pede muita coisa, só 3 coisas. 3 coisas muito simples, que para todo cristão deveria ser algo natural. Praticar a caridade com a esmola é algo natural do cristão. Rezar, orar é algo natural do cristão. Jejuar é algo natural do cristão. Mas veja que para nós se torna diferente. Porque talvez neste período que hoje nós iniciamos, é que nós lembramos que isto existe. O ser homem e mulher de oração, o ser homem e mulher que praticam a caridade, ser homem e mulher que realizam um sacrifício de jejum pela humanidade. De fato, hoje fazer um sacrifício por pessoas que nós amamos já é difícil, imagina pelo mundo. Hoje fazer um sacrifício por aqueles que nós dizemos que amamos já é complicado. Hoje fazer um sacrifício por aqueles que nós temos dentro do nosso coração e dizemos que amamos é tão difícil, porque talvez se sacrificar pelo outro já não faz parte da nossa vida de bons filhos de Deus. Talvez sejam estas frases ou palavras que são retiradas do nosso cotidiano, porque nós passamos a vivenciar a tudo aquilo que talvez não seja de Deus e achamos que é tão bom, tão maravilhoso, que deixamos tudo aquilo que era projeto fácil que Deus nos dá para escolher o que era difícil. Percebam isso. Possamos vivenciar a suavidade desta quaresma. Possamos ver que aquele que assim fez o único e verdadeiro sacrifício por cada um de nós vai dizer mais lá na frente: eu não quero mais sacrifício, eu não quero mais oração, mas quero um coração puro, um coração bom. Veja que o próprio Senhor reconhecia isso, que o próprio Senhor nos ensinou isto. Mas talvez, se voltássemos ao tempo da escravidão, não iríamos achar difícil andarmos acorrentados. Talvez nós não iríamos reclamar se fôssemos chicoteados, porque talvez nós iríamos olhar e dizer: agora sim, agora a minha penitência, o meu castigo pelo meu erro, agora está fazendo valer. E olhar para um Deus tão misericordioso e tão bom para com cada um de nós que somos seus filhos. E quando nós falhamos com Ele, Ele estende a mão, nos pega pela mão, nos traz para junto dele, empresta seu ombro, seu colo, para que nós possamos descansar os nossos fardos pesados. E a gente se pergunta: que Pai é este que nos ama até quando nós estamos tão errados com Ele, tão distante com Ele? Só me vem à mente neste período da quaresma um filho pródigo, que fez tudo que era errado, que achava que o pai, quando ele voltasse, ia abominar aquele filho, não quisesse nem vê-lo. Mas percebam que ele faz totalmente diferente. Ele ama, ele beija, ele abraça, ele festeja, porque ele reconhece que aquilo que era perdido foi encontrado, aquilo que estava morto está vivo, aquilo que não tinha mais esperança, existe esperança. É assim que ele olha para cada um de nós. Que esta quaresma possa ser um olhar de Deus em nossa vida, e possa Ele revigorar as nossas energias na simplicidade de viver o seu amor. Só isso seria o suficiente para que nós pudéssemos
e para que nós possamos viver bem a nossa quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.